Oi, tudo bem? Primeiro nós vamos ignorar o fato de que eu sumi por um mês de novo. E depois nós vamos ignorar o fato de que meu fundo está gritante. Não dá pra ignorar esse fato, né, gente? O que acontece? Eu estou usando o mesmo tecido de fundo, porém, gente, a minha luz amarelinha que eu usava aqui atrás queimou. E aí eu coloquei uma branca no lugar. E com a branca ele fica assim, esse roxo gritante. Aí eu não sei se eu deixo apagado ou se eu deixo aceso. Mas vamos finalmente falar dos pincéis. Se você está chegando de paraquedas aqui nesse canal, o que acontece é que eu faço um monte de maquiagem e uso normalmente um ou dois pincéis, porque eu acho que pincel é uma coisa super valorizada. Eu lembro que quando eu comecei a me interessar por maquiagem, as blogueiras da época faziam anúncios de pincéis da Sigma, se eu não me engano, que eram aqueles kits de pincéis com 50 pincéis. E aí é óbvio que minhas maquiagens não eram boas quando eu comecei e eu imaginava que muito provavelmente devia-se ao fato de que eu não usava tantos pincéis, que eu não tinha acesso a tantos pincéis e que por isso o acabamento das minhas maquiagens não ficava tão bom. Porém, a falta de grana me fez aprender a me virar com o que eu tinha e eu descobri que maquiagem é muito mais sobre técnica, muito mais sobre paciência do que sobre as ferramentas que você usa, sejam os produtos ou os pincéis. É claro que ter bons produtos ajuda muito e ter uma quantidade razoável de ferramentas, né, de pincéis também ajuda muito, facilita bastante. Porém, o que eu quero dizer aqui é que você não precisa, não é necessário. Sendo assim, o que eu vou fazer nesse vídeo é mostrar pra vocês na prática, né, eu vou fazer uma maquiagem completa e vou mostrar na prática todos os pincéis que eu realmente preciso pra fazer uma maquiagem legal. Eu tinha pensado em fazer um tour mostrando todos os meus pincéis, assim como eu fiz com as minhas maquiagens. Caso você não tenha visto ainda, vou deixar aqui o vídeo. Só que eu percebi que eu tenho vários pincéis por comodidade. Como assim? Eu sei que eu não utilizo tantos pincéis assim, mas, por exemplo, eu tenho esses 5 pincéis de sombra aqui, que eu uso pra mesma coisa. Basicamente, eu uso um quando o outro está muito sujo e eu tenho preguiça de lavar. Todos esses 4 aqui eu uso pra esfumar a sombra. Vocês podem perceber que eles têm formatos bem diferentes. Olha, esses daqui, eles são mesmo próprios para esfumar sombra. Eles são redondinhos, eles têm a cabeça redondinha, eles são bem fofinhos. Seriam os pincéis próprios para esfumar sombra. Porém, os pincéis que realmente me ajudam na hora de esfumar a sombra são esses daqui, que são pincéis de sombra comuns, que não são próprios para esfumar. Esse daqui, ele é meio chanfrado, tá vendo? Eu gosto muito dele, eu acho que ele esfuma muito bem. E esse daqui, ele é arredondado, só que ele é reto, ele é meio reto assim, ele não é tão fofinho esse daqui. E eles me ajudam muito mais a esfumar a minha sombra do que os pincéis próprios para esfumar. E esse último pincel de sombra que eu tenho, que é esse daqui mais retinho, na teoria ele serve para aplicar sombra, mas normalmente eu uso para detalhe, algum tipo de detalhe, e ele pode ser substituído muito bem pelo pincel de esponjinha, que é o meu pincel preferido para aplicar sombra, porque ele entrega toda a sombra. Eu não costumo gostar de pincel assim de cerda pra aplicar a sombra na pálpebra. Eu acho que ele não entrega tanto da pigmentação da sombra e do brilho dela quanto um pincel de esponjinha. Então, resumindo a parte dos olhos, pincel de esponjinha e um pincel para esfumar é tudo que eu uso na maioria esmagadora das minhas maquiagens. Inclusive, no último tutorial de maquiagem que eu postei aqui no canal, eu usei só um pincel de esfumar, eu não lembro se foi esse ou esse. Não, esse não. Ou esse, e o dedo, que é basicamente só o que eu uso pra fazer a maioria das minhas maquiagens nos olhos. E fora isso daqui, eu uso esses outros 2 pincéis. Esse pincel eu uso pra preparar toda a minha pele. Usei maquiagem, fiz toda a minha maquiagem, eu já lavo ele e deixo secando, porque eu uso ele pra tudo, desde a aplicação da base, do corretivo, do pó, pra tudo. Eu só uso esse pincel na pele. E esse outro aqui que eu uso pra sobrancelha. Esse daqui ele é 2 em 1, e essa parte aqui, ela é reta, e essa outra parte é chanfrada. Então, normalmente eu uso a parte chanfrada para aplicar produto, sombra na sobrancelha, e o outro lado, o lado reto, eu uso para limpar a sobrancelha, né, para corrigir o desenho. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar o meu pincel de sobrancelha com a pontinha chanfrada. Eu vou pegar essa sombra marrom aqui. Ela é bem quente, bem avermelhada, mas é exatamente a intenção para não fugir muito do meu cabelo, que é bem vermelho. Já deu uma esquentada na cor natural da minha sobrancelha, tá vendo?
com relação ao cabelo, assim fica mais harmonioso. Aí eu pego um pouquinho da sombra preta pra fazer a pontinha. É o mesmo lado do pincel ainda. Aí com o outro lado do pincel eu pego um pouquinho da base, tiro o excesso aqui na mão e faço a correção da sobrancelha. E é isso, o pincel da sobrancelha já foi. Agora, indo para os olhos, eu vou aplicar aqui na minha pálpebra um fixador de sombras, né? Um primer para sombras com o dedo. Então, não uso o pincel aqui. E por que eu vou aplicar um primer? Porque nessa maquiagem de hoje eu vou fazer majoritariamente com sombra opaca. E sombra mate precisa de algo que deixe ela grudadinha na pálpebra, senão ela vai manchando, vai saindo com facilidade. E aí, para aplicar a sombra, eu vou usar o pincel de esponjinha, que é o meu pincel preferido para aplicar sombra na pálpebra, principalmente quando a sombra é opaca. Eu vou aplicar essa sombra aqui, olha, essa cor aqui, que é um azul petróleo, um verde petróleo, sei lá eu. Quando a sombra é brilhante, eu prefiro aplicar com o dedo, assim como eu mostrei no vídeo de maquiagem anterior aqui do canal. Então, se fosse esse o caso, eu nem utilizaria esse pincel aqui, mas como é uma sombra opaca, eu gosto dele. E aí, eu vou aplicando assim, com batidinha. E aplicada a sombra na pálpebra, eu vou usar o pincel de esfumar, que pode ser absolutamente qualquer pincel fofinho que você se adapte melhor. No meu caso aqui, eu vou usar aquele chanfradinho. E eu vou esfumar o côncavo com essa sombra verde aqui. E aí o esfumado, independente do pincel que você for usar, é questão de paciência, não de força, porque se você colocar força, você vai ficar movendo a sombra e não esfumando. Então você seja paciente. Tô sempre pegando mais da sombra verdinha aqui. Vou fazer um puxadinho. E conforme eu vou esfumando, eu sempre pego um papelzinho, vou limpando o pincel para tirar o excesso do produto e conseguir esfumar melhor as extremidades aqui. Quanto menos produto nas extremidades, melhor fica o esfumado. Um detalhe que eu gosto de fazer quando eu estou fazendo um esfumado assim com sombra opaca é pegar uma sombra brilhante. Eu vou pegar esse verdinho aqui bem pouquinho. É isso. Pra ajudar a esfumar aqui. Eu acho que, sei lá, fica mais bonito. E dá um toque bem sutil de brilho. Fiz o mesmo no outro olho. E agora aqui na parte de baixo, eu vou aplicar esse verde mais claro, que eu usei para esfumar o petróleo, esse daqui. De novo com o pincel de esponjinha. Eu vou usar o outro lado aqui. E dessa vez eu vou usar úmido, porque aqui na parte de baixo eu não apliquei nenhum fixador, como na parte de cima. Então eu vou usar essa bruma aqui da Terra Aroma para dar uma umedecida nele. E aí aqui embaixo, com o próprio pincel de esponjinha, eu vou esfumando também. Para finalizar esse olho, com o dedo, que é o outro pincel que eu mais uso, eu vou pegar a sombra branca cintilante, brilhante aqui, para fazer um ponto de luz aqui no cantinho interno. E aí a gente vai fazer o que aqui? Aplicar um cílio postiço e máscara para cílios, é só. Olhos devidamente prontos, vamos para a pele. E como eu disse para vocês, eu uso esse pincel aqui para fazer a pele por completo. Ele é o pincel para pó iluminador C09 da Macrilan. Eu gosto muito dele porque ele é denso quando eu preciso que seja denso e quando eu não preciso eu consigo usar menos força na mão e fazer com que ele fique mais suave também. Eu vou usar o BB Cream da Vizela, meio pump desse lado, meio pump do outro, por enquanto, né? E aí eu vou espalhando com o pincel, dando batidinhas. E isso porque eu passo esse produto com pincel quando eu quero uma coisa mais gourmet, assim.
porque no meu dia a dia eu passo com a mão. Inclusive, esse produto eu acho que ele fica muito mais bonito na pele quando aplicado com a mão. Mas já que estamos falando de pincéis, né? Com o mesmo pincel eu vou aplicar o corretivo, e o meu corretivo é a base da Visela. Já está acabando, tirei a tampinha aqui para pegar mais produto. Aí eu aplico aqui e do lado do nariz. E aí, enquanto o pincel ainda está meio úmido desses produtos que eu acabei de passar, eu faço um leve contorno com essa sombra aqui. É um bege mais escuro e é opaco. E aí o legal é que como o pincel ainda está meio úmido, a sombra gruda melhor. Eu vou aplicando com batidinhas e com a mão bem leve, tá? Não parece, mas eu estou usando a mão bem leve, bem levinha. E aí, quando eu estou inspirada, eu ainda aplico blush com esse mesmo pincel. Mas hoje eu vou deixar assim mesmo. Eu vou aplicar a mesma sombra no nariz para fazer o contorno. Com o dedo eu passo o iluminador no rosto. Como iluminador eu vou usar essa sombra bege aqui, bem brilhante. Aí eu passo na ponta do nariz, pra ficar aquela bolinha que antes eu odiava, aí depois eu apaguei a língua. Aí eu passo aqui. Caramba, ficou um espelho o negócio. Nos lábios eu vou passar o Power Lips da Visela. E assim, gente, eu nunca usei pincel pra lábios. Eu sempre aplico batom da Bala ou com o pincel que já vem nele. É óbvio que se você vai aplicar em outra pessoa, o ideal é que você utilize um pincel, mas aqui nós estamos falando de automaquiagem, né? Agora me diz pra que você precisa daquele seu kit de 50 pincéis. Sabe do que eu estou sentindo falta nessa maquiagem? De um ponto de luz aqui no meio da pálpebra. Então com o dedo mesmo, eu vou pegar essa sombra verde brilhante e fazer um pontinho aqui. Olha isso, gente! Um detalhezinho, ó. Olha a diferença que faz. Deu mais dimensão pro olho. E agora é óbvio que esse pincel aqui está todo empapado e o que eu faço é lavá-lo e já deixá-lo limpinho para a próxima aplicação de produtos. E vocês viram que eu não apliquei pó compacto no rosto, normalmente eu aplico com ele também, o pó compacto da Visela. Eu vou até aplicar um pouquinho, mas eu não tenho usado pó no rosto. Quando eu uso só aqui no centro, porque o BB Cream da Visela e essa base, eles já são bem sequinhos, então acaba que eu não sinto necessidade de matificar a pele. E eu tenho gostado de uma pele mais iluminada, né? Já passei da idade da pele mate. E é isso aí, vocês contaram os pincéis que eu uso? Um pincel para sobrancelha, um pincel para aplicar sombra, um pincel para esfumar sombra e um pincel para pele. É isso! Como eu falei pra vocês, pincéis são uma ferramenta que facilitam a sua maquiagem, isso é óbvio. Mas se você está começando agora e não pode comprar muitos pincéis, eu te recomendo ter um pincel fininho para fazer coisas como a sobrancelha, de repente algum detalhe no próprio olho, um pincel fininho, chanfrado, um pincel para aplicar sombra. Eu recomendo muito a esponjinha, eu acho que a esponjinha, coitada, ela é muito pré-julgada, sabe? Antes todo mundo só usava a esponjinha, agora ninguém mais usa e pra mim ela ainda é o melhor pincel para entregar toda a cor da sombra e tudo mais. Aí você vai precisar de um pincel para esfumar, que nem é sempre que você vai usar, porque, por exemplo, em maquiagens gráficas você não usa pincel de esfumar, mas pro dia a dia, só dar aquela marcadinha no côncavo e tudo mais, é bom que você tenha um. E ele não precisa ser necessariamente um pincel de esfumar, esse daqui não é de esfumar, mas eu adoro ele para esfumar, me adaptei muito bem, então não necessariamente você vai usar o pincel para aquilo que ele foi designado. E um pincel para pele, que esse daqui também não é de base, não é de corretivo, mas eu uso para tudo, e ele é de pó. Essas são as minhas recomendações, isso é o que eu mais uso. Nunca gastei dinheiro com kits de pincéis, apesar de que na minha adolescência eu queria muito ter tido um, mas eu tenho certeza que ele ficaria jogado em algum canto, pegando poeira e enfeitando a penteadeira. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e da maquiagem. Me conte aqui embaixo qual pincel que você comprou que você não usa, ou se você já comprou algum desses kits que eu falei. E me conta o que você achou da maquiagem, eu gostei bastante, eu gosto muito desse tom de verde. É isso, um beijo enorme e até o próximo vídeo.